Olá pessoal, muito boa tarde a todas e a todos vocês. Meu nome é Renan e eu gostaria de trabalhar agora algumas questões, as questões que caíram, melhor dizendo, na prova da Defensoria Pública do Estado do Amazonas sobre as disciplinas de Filosofia e Sociologia do Direito. A ideia é trabalhar cada uma das questões no que diz respeito ao gabarito preliminar que foi divulgado antes de ontem, mas além disso buscar alguns potenciais motivos para nós impugnarmos essas questões. Quero comentar com relação a algumas coisas que eu li e ouvi dos candidatos, mas, acima de tudo, trabalhar uma questão, que é a primeira questão, que me incomoda bastante no que diz respeito a uma ambiguidade que foi trazida pela redação mesmo de cada uma das assertivas. Bom, antes de falar isso, eu quero compartilhar com vocês o material da aula e quero falar um pouco sobre, né, o perfil, o jeitão da prova de Filosofia e Sociologia da Defensoria do Amazonas, produzida pela FCC, a Fundação Carlos Chagas. Pessoal, como nós havíamos previsto no aulão de revisão, a prova foi bem difícil, até por isso que eu deixei o fantasminha ali da nossa aula de revisão. A prova foi bem difícil, me solidarizo com cada um de vocês, né? Existiram algumas questões que foram, sim, bem complicadas, que se fundamentaram não em questões mais gerais, mais amplas de cada uma das obras, mas questões bem específicas que eu vou trabalhar com cada um de vocês. Mas, acima de tudo, ela foi dentro do jeitão que nós esperávamos, né? No caso, questões bem curtas, pouquíssimo contextualizadas e que cobravam um grande rigor conceitual. Então, já adianto a vocês que eventualmente forem fazer outras provas da FCC que caiam em filosofia e sociologia, sempre lembrem disso. FCC são questões pouco contextualizadas, questões muito curtas e que vão exigir precisão conceitual. Foi o que aconteceu nessa prova do domingo passado. Pois bem, vamos trabalhar então a primeira questão que diz respeito à obra indicada no edital do Guilherme Roman Borges e do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a obra A Superação do Direito como Norma, uma revisão descolonial da teoria do direito brasileiro e que basicamente trabalhou a ideia de giro descolonial. Giro descolonial, pessoal, é uma das propostas desses autores para resolver aquela crise institucional de sentidos pelo qual passa o direito oficial brasileiro. E a questão questionava, de acordo com a perspectiva adotada pelos autores em tela, a guinada representada por esse giro descolonial pressupõe criticar o paradigma. E aí eu preciso, primeiro de tudo, fazer separar cada uma dessas questões que foram colocadas nessa 92. Primeiro de tudo, o questionamento que se coloca é: a guinada representada pelo giro descolonial pressupõe criticar o paradigma europeu de racionalidade ou o paradigma colonial de dominação? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que resolver, a gente tem que responder para resolver essa questão. A segunda pergunta é: esse paradigma, ele foi erigido na modernidade ou ele foi erigido na atualidade? E aqui já lembrando a vocês que, né, na questão 92 muito provavelmente a gente já tinha, né, deixado a alma ali em administrativo, em difusos coletivos. Erigido quer dizer construído, quer dizer inventado, quer dizer desenvolvido, consolidado. Então, quando que foi construído esse paradigma? Né? E, finalmente, esse paradigma, né, aliás, esse giro descolonial, ele pressupõe uma negação da vinculação da racionalidade e modernidade com a colonialidade, melhor dizendo, ou uma negação da vinculação do desenvolvimento barra exploração com a colonialidade. Questão difícil, hein? Questão bem complicada. Mas, assim, é uma questão que tem uma resposta muito fácil dentro da obra, se você tiver uma memória, né, extraordinária que consiga decorar né, infinitude de parágrafos numa obra de quase 300 páginas, que é essa do Tércio e do Guilherme. O trecho chave para responder essa questão está lá na página 175. E na página 175 tem-se o seguinte trecho, eu quero ler ele para vocês. Imbuída a reflexão dessa perspectiva crítica, não parece haver outra solução na teoria crítica do direito brasileira, senão se distanciar de outros estudos pós-coloniais e avançar para aquilo que há 3 décadas, ao menos, se constituiu como giro descolonial. Ou seja, na necessidade de superação do binômio modernidade-colonialidade. A ideia dos autores, aqui fazendo um parênteses,
é trazer que modernidade e colonialidade, no âmbito da realidade brasileira, são duas palavras que andam conjuntas, imbricadas, que não podem ser separadas de jeito nenhum. E aqui vem a resposta da questão. Promover essa guinada pressupõe criticar o paradigma europeu de racionalidade, erigido na modernidade, não na atualidade, portanto, não por uma ingênua negação totalitária do discurso, das categorias epistêmicas ou da totalidade do conhecimento, mas da vinculação da racionalidade e modernidade com a colonialidade. E logo, de qualquer explicação e construção que não seja livre na origem e de acordo com a realidade latino-americana. Em suma, uma negação da razão moderna e sua instrumentalidade, supostamente a serviço da libertação e progresso, mas que, no fundo e ao cabo, produzem distorções e desencontros culturais com a sociedade brasileira. Tá aqui a resposta, pessoal. A resposta, né, então, basicamente, é a alternativa A. E se a guinada representada por esse giro descolonial pressupõe criticar o paradigma europeu da racionalidade, que foi erigido na modernidade e por meio de uma negação da vinculação da racionalidade e modernidade com a colonialidade. Vamos trabalhar cada uma dessas questões? Bom, por que que o giro descolonial pressupõe criticar o paradigma europeu de racionalidade e não o paradigma colonial de dominação? Pessoal, o alvo central da crítica trazida por esses autores é o que se chama de racionalidade moderna eurocentrada, ou seja, a nossa forma de pensar, a nossa forma de conhecer, classificar, estruturar o mundo. Justamente por isso que eles abordam desde o início a filosofia da linguagem. Isso é, a nossa forma de compreender os signos trazidos pela realidade e compor o que existe na realidade é o grande motivo pelo qual nós temos uma teoria do direito que é desconexa com a realidade e por isso que a gente precisa realizar o giro descolonial. Então, é essa racionalidade cartesiana, binária, universalizante, objetivista e que se coloca como única e legítima forma de conhecimento, que faz com que se entenda, por exemplo, que o direito indígena, que o sistema jurídico indígena seja um não direito, seja mais do que isso, uma negação do direito oficial. Então, é sobre isso que a crítica trazida pelos autores tem como alvo central. Né? Esse saber, esse paradigma que hierarquiza saberes, que legitima a exploração e a dominação. Portanto, exploração, dominação são produtos da crítica, não são o alvo da crítica. A crítica descolonial ela vai além de uma denúncia da dominação. Né? Ela quer romper os modos de pensar que ainda hoje sustentam essa dominação, inclusive no direito. A dominação colonial, ela é um efeito, ela não é motivo. A dominação colonial é um efeito desse paradigma de racionalidade. É essa a compreensão dos autores. E que foi erigido, foi construído na modernidade e não na atualidade. Remonta lá a René Descartes, né, a própria crítica à pré-modernidade, ao iluminismo. Nós trabalhamos, inclusive, em outros textos. É, e aí essa última questão, né? O giro descolonial pressupõe a crítica ao paradigma europeu da racionalidade, erigido na modernidade, porque reconhece a vinculação de desenvolvimento e exploração com a colonialidade, ou porque reconhece a vinculação da racionalidade com a colonialidade. Pessoal, a gente está falando de racionalidade, racionalidade europeia. Portanto, né, justamente a resposta é a segunda opção ali, que na verdade eu coloquei como um. Mas por que que não é desenvolvimento e exploração? Porque essa ótica do desenvolvimento e exploração é uma teoria marxista. A teoria marxista é extremamente importante para a criação dessa crítica dos dois autores, mas ela é uma base. Ela não é necessariamente, né, um produto. Olha, eu trouxe para vocês um trecho da página 80 do livro. O eixo da imposição da classificação racial e étnica, que leva ao conceito de colonialidade, está muito além da relação de dominação e exploração operada na estrutura política e nos recursos e meios de produção de trabalho, mas avança na conformação da identidade pessoal de sua hierarquia evolutiva. Assim, pessoal, o giro descolonial, ele não, enfim, o giro descolonial pressupõe a crítica ao paradigma europeu da racionalidade, por reconhecer a vinculação da racionalidade com a colonialidade. Né? A questão dos meios de produção, dos recursos que são necessários, toda essa teoria marxista, ela não é suficiente para se compreender a realidade brasileira.
né? Toda essa gramática de poder e do ser imposto de europeus para brasileiros, cuja latinidade se fez artificialmente, impôs a construção de subjetividades hegemônicas e, como consequência, subjetividades marginais. Negros, indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, mulheres, LGBT, imigrantes, refugiados, todos são classificados como numa categoria de subalternidade, numa categoria de marginalidade. Portanto, é justamente isso que o giro descolonial quer fazer, quer se desprender dessas categorias homogêneas trazidas pela compreensão europeia, tá? E assim, qual que é o problema dessa questão que eu vejo, pelo menos? Além da complexidade absurda, sinceramente, olha, eu não sei se eu acertaria essa questão, mas sem o livro do lado, né? Então, é uma questão que eu tenho sérias críticas por entender que ela não avalia efetivamente um bom candidato, uma boa candidata, uma candidata preparada, um candidato que se encontra muito bem preparado, mas acaba selecionando aleatoriedades, porque muito pouca gente vai conseguir lembrar de todas essas questões quando vai fazer a prova, e mais do que isso, acaba sendo quem chuta melhor, quem chuta mais, de uma forma mais precisa. Mas essa não é propriamente a minha crítica à questão. A minha crítica é uma questão gramatical. Por quê? Quando o examinador ou a examinadora foi transpor o trecho-chave do livro para uma assertiva, fez uma alteraçãozinha ali que olha, eu entendo que gera um problema semântico. Por quê? O trecho-chave é promover essa guinada, leiam comigo, com calma, com atenção, pressupõe criticar o paradigma europeu. Não por uma ingênua negação totalitária do discurso, das categorias epistêmicas ou da totalidade do conhecimento, mas da vinculação da racionalidade e modernidade com a colonialidade, certo? Então é a vinculação que tem como consequência essa guinada que diz respeito ao giro descolonial. Só que o enunciado, quando foi colocar numa assertiva essa questão da vinculação, traduziu para a palavra negação. Ou seja, a guinada representada por esse giro descolonial pressupõe criticar o paradigma europeu de racionalidade erigido na modernidade, por uma negação da vinculação da racionalidade, modernidade com a colonialidade. Pessoal, espero não estar viajando, que vocês consigam, né, entender comigo. A negação dessa vinculação, ela não é um pressuposto para a guinada do giro descolonial. É justamente a afirmação dessa vinculação, é afirmar que a racionalidade e modernidade se vincula com colonialidade que faz gerar a guinada desse giro descolonial. Então, o que eu entendo é que essa alternativa, para ser válida, ela deveria ter sido redigida da seguinte forma: a guinada representada pelo giro descolonial pressupõe a crítica ao paradigma europeu de racionalidade erigido na modernidade, por reconhecer sua vinculação com a colonialidade, não por uma negação dessa vinculação. Portanto, pessoal, a minha compreensão, minha humilde compreensão, como e talvez não compartilhada por vocês, ou talvez não compartilhada pelos próprios examinadores, é que essa redação contraria diretamente a obra base, especialmente as páginas 84 e 85 do livro, tornando o enunciado, no mínimo, ambíguo e confuso, numa questão que já era extremamente difícil. Então, entendo que a alternativa, pela forma com que foi redigida, não reflete corretamente o conteúdo da obra, sendo conce- conceitualmente imprecisa e, portanto, passível de anulação. Sugiro vocês a ingressarem com a interposição de um recurso. Não sei o que vai acontecer, não sei se vai dar certo ou não, mas é a minha compreensão, ao menos como um crítico aí, né, e talvez um leitor da obra que foi objeto dessa questão. Pois bem, vamos para a segunda questão, a questão 93, que diz respeito à obra de Pedro Estevam Alves Pinto Serrano, ou Pedro Serrano, se vocês preferirem, Autoritarismo e Golpes na América Latina, breve ensaio sobre jurisdição e exceção. Essa obra, ela cobra basicamente a parte final do livro, que vai tratar justamente sobre essa vinculação entre estado de exceção, direito de exceção e poder judiciário. Como falei para vocês no aulão de revisão, essa talvez seja
a principal crítica, né, o principal pulo do gato que o autor traz nessa obra, quando ele pega a conceituação de estado de exceção e traz para dentro da compreensão do direito, traz para o que o Poder Judiciário produz dentro de um escopo da sua jurisdição. Tá? E a alternativa que foi reputada como correta é que pode-se afirmar que a exceção estará presente na jurisdição quando as suas decisões se apresentarem como mecanismos de desconstrução do direito com finalidade eminentemente política. E aqui eu coloco alguns comentários que eu recebi de alunos poxa, Renan, será que eu não posso dizer que exceção também está presente na jurisdição quando existe uma manifestação de ativismo judicial? Eu não posso afirmar que a exceção estará presente na jurisdição quando tiver um modelo de juízo solipsista, modo de discricionariedade judicial. Se vocês forem ver, todas querem dizer algo meio parecido. E aqui eu trago para vocês, mais uma vez, eu acredito que essa questão tenha sido uma questão difícil também. Eu trago para vocês o trecho chave para se responder essa questão. O trecho chave para se responder essa questão se encontra lá na página 125 da obra, em que o Pedro Serrano vai mencionar que o que retratamos neste trabalho como exceção na jurisdição, e aqui nós temos justamente o que não se identifica necessariamente como exceção na jurisdição. Ele vai falar, olha, não se identifica como exceção na jurisdição necessariamente. Não se identifica indistintamente, melhor dizendo, com qualquer discricionariedade judicial própria das concepções analíticas de crime. Essa era a letra A. Não se confunde indistintamente com a figura do juiz solipsista que decide segundo sua consciência. Se eu não me engano, letra C. Não se identifica com qualquer caso inequívoco de ativismo judicial ou de outras formas de decisionismo, se eu não me engano, letra D. E a decisão jurisdicional de exceção também não se confunde com erro judiciário. A exceção estará presente na jurisdição quando suas decisões se apresentarem como mecanismos de desconstrução do direito, com finalidade eminentemente política, seja pela suspensão da própria democracia, seja pela suspensão de direitos na sociedade ou de parcela dela. E aí fica difícil recorrer, né, pessoal? Porque, a não ser que a gente consiga apresentar para o examinador que o próprio autor falou alguma coisa que ele não quis dizer, no fim a questão ela é uma reprodução ipsis literis de um trecho da obra. Inclusive, né, um trecho da obra que diz, olha, é, exceção na jurisdição é isso e não é aquilo. Então, vamos tentar compreender por que que o autor menciona isso. O autor menciona isso justamente por aquilo que eu havia apresentado para vocês no aulão de revisão. Eu simplesmente reproduzi aqui esse quadrinho que eu tinha colocado num outro slide, no sentido de reconhecer que estado de exceção, principalmente a partir de Carl Schmitt, é uma situação em que o campo político, o poder político, submete o poder jurídico. Quando o poder político submete o poder jurídico, através do que Carl Schmitt chama de decisão política fundamental, nós temos o estado de exceção. E o que Carl Schmitt vai falar, olha, quem instaura o estado de exceção é o soberano. E contemporaneamente, o que o Agamben vai falar é que hoje nós temos estado de exceção dentro do poder, dentro da democracia. E o Pedro Serrano vai falar: olha, nós temos na democracia e não é só no executivo, nós temos no judiciário. E nós temos no judiciário justamente nessas situações, quando o campo político, o poder político submete o campo jurídico. Quando é, quando a decisão judicial ela se apresenta como um mecanismo de desconstrução do direito, desconstrução do jurídico, com uma finalidade que é eminentemente política. Então, é por isso que ele vai falar: olha, juiz solipsista, o juiz que vai decidir conforme a sua consciência, não necessariamente ele está instaurando exceção. O, é, Qualquer tipo de discricionariedade não necessariamente vai estar instaurando exceção. Discricionariedade faz parte do nosso sistema. Kelsen já explicou. Hart explica que discricionariedade, de alguma forma, é até desejável em alguns sentidos, nos hard cases. E é claro que tudo isso é criticável. Mas o que o autor vai mencionar é que nós temos exceção justamente
quando a decisão judicial desconstrói o direito que está posto, desconstrói aquilo que está na Constituição em favor de um intuito que é eminentemente político, como, por exemplo, prender mais, fazer, né, buscar uma, né, maior repressão penal do que prevista na lei, e esse tipo de coisa. Então, é por isso que a resposta da questão é a letra B, no que diz respeito né, à questão 93, tá? Não vejo como nós pensarmos num recurso nessa questão, tá? Porque realmente é uma redação literal, inclusive por isso que é difícil, por isso que eu sou bem crítico a esse tipo de questão, porque, né, você vai questionar como. Então, bom, dito isso, vamos para a questão 94, que tem como fundamento o livro do Orlando Vilas-Boas Filho, que é Direito, Globalização e Governança, uma abordagem a partir da perspectiva sociojurídica de André Jean Arnaud. Pessoal, eu fiquei muito feliz com essa questão. Apesar dela ser uma questão difícil, nós trabalhamos ela literalmente no aulão de revisão. E a assertiva considerada como correta estava expressamente detalhada no nosso material de revisão. Não quero deixar quem errou, enfim, chateado com isso, porque né, vocês tinham lá, quem fez, mesmo quem fez a revisão tinha lá né, trocentos slides para revisar. Mas, de fato, é uma questão central na obra do Orlando Vilas-Boas Filho, desculpe, o conceito de governança. O conceito de governança, e essa é a assertiva correta, exprime uma forma de gestão e de administração de questões públicas e privadas não emanadas da ordem governamental ou de decisões fundadas em um ente soberano, na medida em que se baseia em uma autoridade partilhada. Vamos entender isso com o slide que eu apresentei para vocês no aulão de revisão. Esse slide vai trazer essa discussão. O Orlando Vilas-Boas Filho, é, a partir da teorização do André Jean Arnaud, que é um sociólogo que tem um grande impacto no que diz respeito à realidade brasileira, ele vai, através do que ele chama de teoria da polissistemia simultânea, ele vai dizer que hoje existem vários campos jurídicos que dizem o direito. Então, passou aquele tempo em que nós reconhecíamos que só o Estado produzia direito. Hoje tem muita gente produzindo direito. Vou te dar um exemplo. Termo de uso de plataforma de rede social. Isso não é produzido por Estado nenhum, mas é um campo jurídico. Diz o que eu posso fazer em determinada rede social e o que eu não posso fazer. Além disso, quando a gente fala de transconstitucionalismo, quando nós falamos, por exemplo, do direito sendo produzido por esferas né, que não são necessariamente o Estado-nação, mas como, por exemplo, o direito sendo produzido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso é governança, tudo isso é o que ele chama de polissistemia simultânea. E ele vai dar um exemplo, olha, um grande exemplo de polissistemia simultânea, ou seja, de vários corpos dizendo o direito na nossa contemporaneidade, é o conceito de governança. Primeiro de tudo, governança não é governo. Governança não é governabilidade. Como, por exemplo, nós temos ali na alternativa A. Governança não assim, né, voltando, governança não é governo e não se baseia no modelo top-down, verticalizado de decisão, ou seja, uma instância lá de cima que né, por exemplo, o poder executivo, o governador, o presidente, faz uma decisão de uma política pública que se espraie para todo mundo embaixo. Justamente o conceito de governança baseia-se na erosão desse modelo é, que consiste numa técnica de gestão estatal clássica, que é adotada por uma autoridade oficial dotada de poder de polícia. A ideia de governança trata-se, aí sim, o conceito que foi inclusive reproduzido na prova de vocês, é uma forma de gestão e administração de questões públicas e privadas que não é emanada pela ordem governamental ou por decisões de um ente soberano, na medida em que se baseia por uma autoridade partilhada. Querem um grande exemplo de governança? O orçamento participativo. O orçamento participativo é uma forma muito clara de governança, porque né, é o orçamento, ou seja, decisões relativas a políticas públicas que são realizadas, essas decisões são tomadas de forma compartilhada por entes públicos e entes privados. Portanto, o conceito de governança nessa obra, pressupõe uma horizontalidade, uma autoridade compartilhada por meio de processos marcados pela
horizontalidade e pelo protagonismo da sociedade civil. E tem diversos níveis de aplicação. Governança não se aplica tão somente no âmbito empresarial, como o exemplo que eu acabei de apresentar para vocês. Aplica-se no âmbito empresarial, global, regional, nacional e territorial. Portanto, esse slide, felizmente, aí responde essa questão, eu não precisei criar nenhum novo. Certo? Pessoal, não vejo questões. Eu não vejo essa questão potencialmente impugnável, tá? Porque também diz respeito a trechos, e esse a trechos mais centrais da obra, do Orlando Vilas-Boas Filho, e assim, basicamente, são trechos ipsis literis retirados da própria obra. Pois bem, vamos à questão 95, e já estamos acabando, né? A questão 95 diz respeito ao livro organizado pelo José Eduardo Faria, em uma série de pequenos artigos, que se chama A Liberdade de Expressão e as Novas Mídias. E aqui também é uma questão bem central da obra. A resposta correta a essa questão, né, que solicitava, ao analisar a questão da verdade na internet, o livro de José Eduardo afirma que, e a questão correta é: diante do volume avassalador de informações, cujas fontes e veracidade são difíceis de ser verificadas, a internet tende a levar os cidadãos comuns a perder a capacidade de entender e avaliar a realidade política. Pessoal, essa, né, é também, eu vou reproduzir aqui um trecho do nosso material do aulão de revisão. Essa é a tônica da obra. Essa é, a questão mais central desse livro do autor e que, na verdade, é organizado pelo José, mas que tem vários autores. Né? É a ideia de que as novas mídias sociais, em cotejo com a democracia, têm um potencial democrático muito grande, porque empodera cidadãos, dá voz a minorias, descentraliza o debate público que estava concentrado em pequenas, grandes mídias que tinham o poder de dizer a verdade, e promove maior horizontalidade em tese, propõe o fim do monopólio midiático, mas que, na realidade, esse potencial democrático não vem se apresentando na prática justamente por uma série de efeitos autoritários que se verificou no âmbito da democracia representativa a partir da consolidação desse modelo das novas mídias sociais, né, e que ficou muito claro no momento da eleição do então presidente Jair Bolsonaro, através de fake news, através de utilização, né, desses grandes modelos de produção de não verdades, né, de produção de questões complexas, e que foi justamente o contexto em que a obra, né, do José foi publicada no ano de 2020. Então, as novas mídias sociais têm como efeitos autoritários a disseminação de discursos de ódio, de fake news, captura por grandes grupos, bolhas informativas, ativismos irresponsáveis, radicalismo, minimização, desculpem, da deliberação pública racional, de forma a fazer com que, de fato, diante do volume avassalador de informações, cujas fontes e veracidade são difíceis de ser verificadas, tais quais as fake news, a internet tende a levar os cidadãos a perder a capacidade de entender e avaliar a realidade política. É por isso que a alternativa correta é letra E também não vejo muito motivo para se impugnar esse tipo de questão, porque as outras alternativas são bem diferentes, né, e querem dizer coisas que são o oposto disso. Por último, pessoal, vamos trabalhar então a obra do David Johnston, A Breve História da Justiça, que foi objeto da questão de número 96. Essa questão vai falar ao analisar a transição da justiça social à justiça global, que também é o último capítulo desse livro, ou seja, o autor fez questão de ver se vocês tinham lido ele inteiro, né, se não tinham desistido lá do livro no capítulo 3, no capítulo 4, depois que falou de utilitarismo lá, que parecia ser o principal. David Johnston realiza diversas considerações acerca da temática da justiça. Tendo em vista essas considerações, é incorreto dizer que, e a incorreção desse enunciado é que a justiça emana da natureza. Por esse motivo, ela é universal e imutável, impondo-se a todas as sociedades do globo. Pessoal, também conforme trabalhamos no aulão de revisão, essa ideia de que a justiça emana da natureza é uma questão da pré-modernidade. É uma forma de compreender justiça lá de Platão, Aristóteles, povos mesopotâmicos.
que foi questionada justamente pela modernidade, principalmente pelo iluminismo. A partir do iluminismo, nós passamos a reconhecer que a justiça é uma produção humana, é uma ferramenta inventada, aperfeiçoada por nós, seres humanos, como inclusive consta na assertiva C, que está corretíssima. Portanto, ao reconhecer que a justiça emana da natureza, né, nós temos uma assertiva que é amplamente incorreta no que diz respeito à transição da justiça social à justiça global. Dizer que a justiça emana da natureza só estaria correto se a gente estivesse falando aqui da pré-modernidade, da antiguidade. Aqui na antiguidade, aqui eu novamente trago para vocês o slide que a gente trabalhou no aulão de revisão, justiça corresponde a dar cada um o que é seu por natureza. Então, a justiça, ela reflete a natureza. Mas, quando a gente fala de justiça social, a justiça global, ou seja, lá na frente, depois da modernidade, a gente passa, a produzir, a gente passa a compreender a realidade a partir do conceito do iluminismo, né? Em que é, o ser humano passa a ser o centro da ordem social e as instituições e sistemas sociais, inclusive o direito, a justiça, deixam de refletir a natureza, mas passam a ser produzidos pela convenção humana. Essa é a chave para se encontrar a alternativa assertiva que está incorreta naquela questão, de modo a fazer com que eu também não veja muito uma possibilidade de recurso nessa questão. Tá bom, pessoal? Bom, é basicamente isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Agradeço imensamente a paciência de vocês, a compreensão, o esforço em tentar compreender o que eu estou falando para vocês, porque são categorias aí quase metafísicas, com difícil aplicação prática. Mas me coloco à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, principalmente, né, no que diz respeito a essa primeira questão, é esse meu incômodo. Eu estou absolutamente à disposição de vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer, o concurso continua. Espero que vocês continuem na segunda fase e, né, espero que vocês contem comigo, porque eu estou aqui justamente para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma boa tarde e até logo. Tchau, tchau.